Bom dia a todos, vamos para a nossa aula. Então, olha lá, pessoal, na aula passada... Oi, Júlia, bom dia. Na aula passada, nós falamos, né? Nós falamos sobre os nematódios, terminamos todos os ciclos. Eu falei com vocês da ancilostomose, ascaridíase, oxiuríase, filariose, e pedi para que vocês lessem, para que nós pudéssemos discutir um pouquinho em sala. Vai ser uma discussão breve, né? Mas eu preciso que vocês participem. Então, assim, ó, agora eu só quero saber o modo de prevenção. Eu vou chamar algum aluno aqui, ou então faz o seguinte, vocês liberam o áudio. Bonjour, Sara, bonjour. Então, vamos lá. Qual é o principal modo de prevenção da ancilostomose? Da ancilostomose. Sem consultar, eu quero ver quem lembra. Aí, ó, fala. Ninguém? Da ancilostomose. Cadê o povo, gente? Não andar descalço no solo? Muito bem, muito bem. Ô, Carol, já que você liberou, só me fala uma coisa. Por que que tem pessoas que confundem a ancilostomose com a esquistossomose? Você lembra? Não tem problema se não lembrar. Sim ou não? Alguém lembra? Por que que se confunde a ancilostomose com a esquistossomose? Porque os dois vermes se prendem no intestino grosso? Quer dizer, no intestino delgado? Não, Júlia, não. Não. Quem sabe? Sabe por quê, pessoal? Porque os dois vermes entram pelo pé. A diferença é que a esquistossomose, cuidado com isso, ela se adquire na água onde tem o hospedeiro intermediário, que é o caramujo do gênero Bionfalaria. E a ancilostomose, ou amarelão, é em solo contaminado, como a Carol falou, certo? Qual é uma característica bem diferenciada que o oxiurus faz no corpo da pessoa, a oxiurose? Ela tem um sintoma diferente, qual é? Qual é? O que a oxiurose provoca no corpo, pessoal? Ninguém leu, né? Que a Pro pediu para ler e grifar, ninguém leu. Na região do ânus? Isso, Carol, a coceira na região anal. Coçando a região anal gera autoinfestação. Coçou, colocou a mão na boca ou inspirou os ovinhos alados da oxiurose. Qual é o modo de prevenção da oxiurose? Qual é o modo de prevenção? Muita higiene. Higiene Isso. e saneamento básico. E saneamento básico. Muito bem. Higiene e saneamento básico. Ascaridíase é a mesma coisa, só não provoca coceira na região anal. E filariose, qual seria o modo de prevenção da filariose? Qual seria o modo de prevenção da filariose? Eu não lembro muito bem, Pro, dessa daí, realmente, mas tem que passar bem os alimentos, né? Lavar bem, não é? Esse não, Alan. Esse é aquele mosquito do gênero Culex, que pica e causa inchaço. Lembra da elefantíase? É a filariose, o nome vulgar. Pessoal, aconselho mais uma vez. Leiam em casa, grifem assim, ó, sintomas, prevenção e tratamento. Façam isso, tá bom? A prevenção é usar telhas e prevenir o mosquito. Na verdade, não é o tênis, não, é prevenir o mosquito mesmo. Repelentes em áreas endêmicas, mosquiteiros nas As telas? Telas nas janelas, isso mesmo, tá bom? E não deixar água parada, porque aí você evita várias doenças, certo? Então, fechamos nematódios, fechamos, e agora nós vamos começar anelídeos. Bastante atenção, prestando atenção aí, gente. Então, olha aqui, anelídeos. Quem são os anelídeos? Os anelídeos são aqueles seres que possuem o corpo segmentado, ou seja, o corpo dividido em anéis. Olha lá, o nome já diz, ó, anel, anelídeos.
todos que possuem o corpo segmentado, gente, segmentos são essas divisõezinhas, divididos em anéis, são chamados de anelídeos. Porém, os anelídeos, eles possuem, o anelídeo é bem simples, viu, pessoal? Bem rapidinho. Por quê? Porque os anelídeos, eles possuem poucas classes, e essas classes, elas estão relacionadas com a quantidade de cerdas que eles possuem no corpo, quantidade de pelinhos que eles possuem no corpo. Então, aqui, ó, a primeira classe, que é chamada de oligoquetas, são as minhocas. Se você pegar uma minhoca na mão, você vai ver que ela tem um pouco de cerdas no corpo. Ela não tem excesso de cerdas e nem ausência. Por isso que o oligo é equilibrado, é médio. Ela tem uma quantidade de cerdas, uma quantidade média de cerdas no corpo. Então, todas as vezes que eu falar de oligoquetas, eu estou falando das minhocas. Depois, gente, poliquetas. Tem muitas cerdas no corpo, que são os poliquetos. Depois eu falo um pouquinho de poliquetos com vocês, porque os poliquetos, eles não são tão conhecidos, porque eles são marinhos, né? E, além de tudo, os poliquetos ficam eles ficam bem submersos. Então, quem mergulha consegue ver os poliquetos. E se não conhecer muito bem, acredita que o poliqueto que é fixo, que é séssil, ele parece uma planta. Não tem uma característica, é um animal, né? Só quem já estudou e conhece aí o grupo dos poliquetos. E por último, é o grupo dos aquetos, ou irudíneos. Quem são eles? As sanguessugas. Pessoal, a sanguessuga, quem já tocou numa sanguessuga, pode ver que ela tem a pele bem lisinha. Parece que tem sabão na pele da sanguessuga. Por que é aqueta? Todas as vezes que vier um A antes de uma afirmação... Quer dizer, não, muito bem, Carol. Então, não tem cerdas, nenhuma. Elas são lisinhas. Então, elas podem ser chamadas tanto de aquetas quanto de irudíneas, sem cerdas, certo? Então, esta é a classe dos anelídeos. Por que recebe o nome de anelídeos? Porque possui o corpo segmentado, dividido em anéis. Tudo bem até aqui? Agora, nós vamos conhecer primeiros oligoquetas. Pessoal, vou falar geral aqui o que os anelídeos possuem. Primeira característica importantíssima dos anelídeos, eles já possuem hemoglobina. O que é hemoglobina? Eles já possuem, gente, sangue. Eles já possuem sangue vermelho, né? Eles já possuem as hemácias, eles já possuem fluido sanguíneo. Pode reparar que quando você pega a minhoca para pescar e você corta a minhoca, ela sangra, né? Então, eles já possuem o sangue rico em pigmento, em hemoglobina, certo? Uma característica importante dos anelídeos. Outra característica, que olha lá, o sistema digestório deles, boca e ânus. Tem um sistema digestório completo, boca e ânus, certo? E, além de tudo, eles já possuem um modo de digestão diferente também. Como eles fazem, pessoal? Ó, a boca, por onde entra o alimento, eles têm a faringe, por onde conduz o alimento, e eles possuem o papo, como nas aves. Eles possuem um papo para amolecer o alimento, porque como eles não têm saliva, eles possuem o papo para amolecer o alimento, e a moela faz o papel do dente, ela tritura o alimento. Então, na verdade, eles não têm dentes, eles engolem, passa pela faringe, amolece com um pouco de suco gástrico que tem no papo, depois na moela é triturado esse alimento, que vai depois para os intestinos, onde acontece a absorção de nutrientes, certo? Gente, os anelídeos já possuem 2 gânglios nervosos, já possuem toda a condução nervosa por toda a parte do corpo, e também possui um sistema circulatório. Olha, nos plateumintes não tinha, nos nematóides não tinha, era tudo por difusão. O que eles possuem, gente? Eu achei que eu tinha pego uma imagem aqui, depois eu mostro para vocês. Eles possuem... Não peguei, mas eles possuem vários vasos sanguíneos por onde
o sangue passa. E estes vasos sanguíneos, eles são chamados de coração. Então, eles falam que eles têm de 3, olha só, de 3 a 12 pares de coração. Se você cortar o mioxu, eu gosto muito de fazer essa aula de dissecação. Se você cortar o mioxu, você consegue ver o coraçãozinho dele batendo. Então, então ele tem muitos corações? Na verdade, são vasos sanguíneos, né? Mas você vê aqueles vasos bem circulares. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, desculpa, eu precisei pedir para baixar um pouco aqui, senão atrapalha a aula. Então, o que acontece, pessoal? Tem os corações, e estes corações fazem essas trocas gasosas. Já acontece o processo circulatório dentro dos vasos sanguíneos, que são chamados de corações. Se você pesquisar, eles têm de 3 a 12 pares de coração, certo? Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Sim. Ô, Lucas, verdade que se... Pode falar. É verdade que se usa sanguessuga para tratamento? Você segura a sua pergunta que nós vamos falar disso, tá bom? Professora, todo esse processo de digestão acontece rápido como o nosso. Não é rápido, ele demora em um período. Por exemplo, o nosso corpo, ele demora o processo de digestão de 3 a 4 horas. Então, eles também têm um período lento, onde o alimento fica paradinho ali, mas é simultâneo. Ela come enquanto digere, está comendo de novo, enquanto digere, está comendo de novo. Certo? Tudo bem? E eles respiram também pela pele, uma respiração chamada de respiração cutânea, tá? Então, eles absorvem pela pele e realizam as trocas gasosas ali pelas células. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, olha lá, o sistema digestório completo. O sistema circulatório já possui corações, onde acontecem as trocas gasosas, e também já tem o sistema respiratório cutâneo, certo? Alguma dúvida até aqui? Pessoal, as minhocas, elas são oligoquetas e são hermafroditas. Porém, mesmo sendo hermafroditas, elas precisam de outra minhoca para trocarem material genético. Se você pegar a minhoca, você vai ver que ela tem uma partezinha no corpo dela escurinha, que é chamada de clitelo. Esse clitelo é clitelo com clitépulo que eles se juntam para fazer a fecundação cruzada. Quando eles fazem a fecundação cruzada, que eles ali encostam e trocam o material genético, ali no clitelo ficam presos vários ovinhos. Desses ovinhos vai formar um casulinho, ali mesmo no próprio corpo da fêmea, e ali vai dar origem a novos filhotes, novas minhocas, certo? Então, apesar de serem hermafroditas, elas precisam trocar material genético. Elas possuem tanto a parte de produzir espermatozoides quanto ovócito para a fecundação, certo? Reprodução sexuada, aí por fecundação cruzada, as minhocas realizam. Pessoal, as minhocas, importância das minhocas. Nós já sabemos que as minhocas são detritívoras, ou seja, elas se alimentam de detritos orgânicos. Já sabemos também que as minhocas fertilizam o solo, porque como elas comem detritos orgânicos, elas defecam matéria orgânica e, além de tudo, elas abrem galerias no solo, permitindo a aeração do solo, a entrada do ar, fazendo com que as raízes tenham espaço ali e também consigam respirar. Então, elas abrem galerias no solo, deixando o solo fértil. Tanto que quando você compra um solo mífero, você encontra minhoca no solo, porque a minhoca fertiliza o solo. Alguém tem alguma pergunta em relação às oligoquetas? Aos oligoquetas, que são as minhocas. Alguma pergunta? Esse clitelo é mais escuro ou mais claro? Mais escuro. Se você observar a minhoca, ela tem essa parte escura. Aqui, ó. Aqui ela é mais clara, né, Carol? Ela dá um destaque. Porque no livro estava falando mais claro. Mais clara, eu inverti mesmo. Então, olha lá, ó, ela tem essa partezinha aqui, ó, mais em destaque. Eu tinha a impressão que ela era mais escura, mais clara mesmo. Certo? Tudo bem?
Bom, agora nós vamos para os irudíneos ou aquetos. Agora eu vou responder o que o Alan perguntou. Pessoal, as sanguessugas, elas se alimentam de sangue, elas são hematófagas, né? As sanguessugas, elas são parasitas. E também não possuem cerdas no corpo, por este motivo são chamadas de aquetas ou irudíneas. O que a sanguessuga faz? Quando ela vai sugar o sangue, ela libera um líquido anestésico antes de introduzir ali a sua presa, o seu dentículo. Então, ela lança um líquido anestésico e o animal não sente. Tanto que, por exemplo, quando o gado passa ali em rios, que ele passa em lugar onde tem, em pântano principalmente, onde tem barro, e as sanguessugas ficam ali, elas grudam muito assim nas partes baixas, na parte abdominal do gado. E como tem muito pelo, os donos do gado não conseguem ver a sanguessuga, porque ela tem a cor dos pelos. E aí eles começam a perceber o seguinte, que o gado está emagrecendo, está ficando enfraquecido. Aí eles vão procurar, tem sanguessuga. Então, gente, a sanguessuga, eles nem sentem dor, porque como ela libera esse líquido anestésico, e além de tudo, além desse líquido ser anestésico, ele não deixa ficar roxo. Por exemplo, vamos dizer que você faz assim, ó, suga aqui, você vai ver que fica roxo. Onde está sugado, fica roxo. Nas sanguessugas, quando elas sugam esse líquido, tanto não permite a coagulação, não permite esse roxo, como não permite a dor. Então, fica sugando e eles não sentem, certo? Existe sim uma medicina alternativa, que utilizam as sanguessugas para acelerar a circulação sanguínea de locais no corpo onde não está acontecendo essa circulação, por trombose, por algum motivo. Então, o que eles fazem? Geralmente nas pernas, eles colocam as sanguessugas para sugar o sangue, várias sanguessugas. Quando essas sanguessugas sugam o sangue diminui a quantidade no nosso corpo e o nosso corpo é obrigado a produzir mais, permitindo a circulação sanguínea. Não é comprovado pela Organização Mundial da Saúde, nem aprovado. É uma medicina alternativa que as pessoas utilizam sim. Fala que ela estimula também a produção de sangue, ó. Esse daí eles falam que estimula a produção de sangue e também do colágeno. Utiliza sanguessuga no rosto, em locais onde tem papadas, mas aí é uma medicina alternativa, certo? Não é comprovada, não. Bom, as sanguessugas podem transmitir doenças? Não. Gente, tem uma pomada na farmácia que ela é chamada de iridoide. Ela é feita do líquido da sanguessuga, da toxina, dessa substância, não vou falar toxina porque não é tóxica, dessa substância liberada pela sanguessuga para tirar roxo. Então, por exemplo, você bate um lugar, você fica roxo, depois de uma cirurgia que fica muito roxo, você usa iridoide. Você passa o iridoide e ele tira esse roxo, esse edema, né? Então, essa mancha de roxo, porque é feito da substância da sanguessuga. Antigamente, era feito de sanguessugas maceradas. Hoje, eles retiram a substância. Já existe também a biotecnologia que faz com que esses produtos sejam produzidos em grande escala, já é bem diferente, certo? Mas existe essa pomada chamada de iridoide. A sanguessuga, ela possui todo o esquema que eu falei para vocês, respiração cutânea, corpo segmentado, sistema digestório completo, como eu expliquei. A diferença é que a reprodução dela é diferente, a reprodução dela, na maioria das sanguessugas, é uma reprodução externa, né? Então, assim, ó, fecundação externa, certo? E elas não são ali, elas não precisam, existem hermafroditas como existem as dioicas. Então, existe uma variação aí na reprodução das sanguessugas. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta de sanguessuga, dos irudíneos ou dos oligoquetos? Não? E por último, os poliquetos. Esse nós não temos costume de ver, foi o que eu comentei com vocês. Estes são os poliquetos, olha quantas cerdas, pessoal. Por isso que são chamados de poliquetos, excesso de cerdas, muitas cerdas. Estes poliquetos, eles não são microscópicos, né? Eles são grandinhos, sim, alguns centímetros. E estes poliquetos, eles vivem errantes, eles são livres, eles vivem nadando no mar, certo? Também são detritívoros.
Como tem os poliquetos sésseis, dê uma olhada no poliqueto sésseo, ele forma ele é chamado de poliqueto tubícola. Por que tubícola? Porque ele forma aqui, ó, um tubo onde ele se prende e aqui, ó, esta parte que é o corpo segmentado dele, certo? É nessa estrutura que ele tem o corpo segmentado. Tudo bem? Então, estes poliquetos são chamados de poliquetos fixos ou sésseis, e aquele outro poliqueto, que é este daqui, só um minutinho, por favor, resolvendo algo da aula, só um minutinho. E este daqui são os poliquetos sésseis, errantes, que nadam. Tudo bem, gente? Só continuando, um minuto. Tudo bem, gente? Então, estes são os anelídeos. O que é importante saber dos anelídeos? É importante saber que eles possuem corpo segmentado em anéis, que eles são classificados de acordo com as suas cerdas, que os oligoquetas fazem fecundação cruzada, são minhocas, que os aquetas ou irudíneas não possuem cerdas, são as sanguessugas, que são hematófagas, e os poliquetas, que possuem muitas cerdas, são exclusivamente marinhos, e existem os sésseis, que são os fixos, tubícolas, e os errantes, que são aqueles que nadam. E é aqui que você encontra, ó, o corpo dele segmentado, é aqui que está divididinho em anéis, por isso que eles são chamados de anelídeos. Tudo bem, pessoal? Encerramos anelídeos. Vocês querem fazer alguma pergunta? Nós vamos entrar em artrópodes. Oi. Você falou que os poliquetos são encontrados no fundo do mar, né? Mas eles podem ser encontrados, tipo, vai numa praia, assim? Então, o que acontece? Os errantes, você pode encontrar, mas eles não ficam na superfície. Pode ver que não é comum você encontrar um poliqueta. Eles nadam mais... nem é no fundo, não é na região abissal, mas eles nadam mais em profundidades. Agora, os tubícolas, somente em profundidades, porque eles ficam presos no substrato, certo? Tudo bem? Obrigada, Pro. Nada. Mais alguém quer perguntar? Podemos ir para os artrópodes. Pessoal, quem assistiu a aula da explicação do professor de laboratórios, Nelson, né? Vai ver a mesma explicação. Isso é bom, acaba sendo uma revisão, né? Dos artrópodes. Este grupo artrópodes é o maior grupo existente no nosso planeta. Gente, olha quantos insetos nós temos no planeta. Os insetos dentro do grupo dos artrópodes é a classe que mais tem seres vivos. Tem muitos insetos no planeta e existem insetos que nem foram ainda catalogados, que nem foram descobertos. Existem cientistas, zoólogos, que eles passam alguns produtos, geralmente produtos com frutose, produtos com açúcar, né, glicose, passam no corpo e eles, em época assim, de calor, eles sobem em cima de alguma árvore, eles ficam em algum lugar como se fosse um atrativo para estes insetos virem sugar o seu sangue ou virem pousar neles, para eles conseguirem prender e classificar novos insetos. Então, é assim que nós vamos descobrindo outros animais e outros insetos, porque eles ficam buscando conhecer, porque é um dos grupos maiores, um dos grupos mais, que possuem mais espécies no planeta, tá bom? Então, olha lá, gente, o que quer dizer artrópodes? Podes, pés, e artro, articulados, eles fazem isso aqui, ó. Eles possuem articulações, por isso que eles são chamados de artrópodes. Pode reparar que a mosca, quando ela tá assim, ó, você já viu a mosca paradinha? Ela fica assim, ó, mexendo, né? Ela tá ali, ou então movimentando os seus ovinhos, ela fica fazendo isso, ó. O louva-a-Deus, ele junta a patinha assim, ó. Junta a patinha. Pode reparar que eles possuem articulações, essas patas que têm esse movimento, articulação. Por isso que eles são chamados de artrópodes. Pessoal, quais são as classes presentes dos artrópodes? Olha lá, a classe dos insetos, dos crustáceos, aracnídeos e miriápodes. O que são os miriápodes? Os diplópodes
e os quilópodes, certo? Então, nós vamos estudar um pouquinho de cada um e conhecer as diferenças entre cada um, tá? Até agora, nós só vimos as classes dos artrópodes. Bom, vamos começar pelos insetos. Pessoal, os insetos, eles possuem tais características. Primeiro, eles possuem olhos, né? E estes olhos, além de eles possuírem olhos simples, eles possuem olhos compostos, divididos, como se fossem vários joguinhos da velha, assim, vários tracinhos. Estes olhinhos são chamados de omatídeos. Por que que eles fazem isso? Como que eles enxergam? Como que os insetos enxergam? Eles enxergam nestes quadrantezinhos, né? Quem assistiu Vida de Inseto viu que a mosca, ela enxerga como se fossem casinhas, em colmeias. Este olho composto é chamado de omatídeo. Por que que isso é importante? Cada olhinho desse, ele capta o fóton, ele capta a luz solar para ele poder enxergar bem. Para ele poder enxergar. Ele enxerga todas as cores? Nós não podemos afirmar. Algumas cores eles enxergam, mas é um espectro eletromagnético. Nós não sabemos até onde vai as cores que os insetos enxergam. Oi? Eu ouvi falar, professor, que a gente só enxerga tipo 20, 15% das cores normais e a gente não consegue pensar em uma cor nova. Nós não temos, Pedro, nós estamos dentro de uma classificação que é chamada de espectro eletromagnético visível. Acima disso nós não enxergamos, nem abaixo, nem infra, nem ultra. Então nós vamos falar que é mais ou menos as cores do arco-íris, né? Então os insetos, acredita-se que não enxergam todas as cores, porém já enxergam cores. E estes omatídeos, eles fazem isso, eles captam esses fótons, esses raios solares para enxergarem melhor. Então, nós já vimos que eles possuem aqui um olho simples, um par de olhos compostos, um par de antenas, que são órgãos sensoriais para eles. Eles tocam a antena. Vocês já viram uma barata, aquela coisa nojenta? Ela para e se tem o alimento, ela fica assim com a anteninha. Encostando, é um órgão sensorial. E se ela quer saber também a localização, mais ou menos, depois, se eu tiver tempo, eu quero dar uma aula só de barata para vocês. Eu sei tudo sobre barata, nessa parte de pesquisa, para vocês saberem como esse bicho é terrível, esse inseto. Então, quando ela fica com a sua anteninha assim, ó, ele está querendo captar locais onde tem mais luz ou menos luz. Então, a antena é um órgão sensorial, certo? Além de tudo, possui o quê, gente? 2 pares de asas e 3 pares de pernas, os insetos. Eles possuem 2 pares de asas e 3 pares de pernas. Deem uma olhadinha, ó, que essas pernas ou patas, elas são articuladas, tá? Em algumas literaturas vocês vão encontrar falando pernas, em algumas patas, tanto faz. O corpo destes insetos são bem divididos em cabeça. Oi? O siriri não tem quatro asas? Não, eles têm 4 asas, são 2 pares. Ah, tá. Possuem 2 pares de asas, são 4 asas, isso mesmo. Só que é mais fácil você observar isso no siriri, é mais fácil você observar na borboleta, na mosca não, porque uma das asas, ela fica embaixo grudadinha, uma asa membranosa. Então a mosca, quando ela abre a asa, você só vê 2, mas ela tem uma asa membranosinha saindo aqui, ó. Tá? Então essas são as asas, 2 pares de asas dos insetos. E eles possuem o corpo bem dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então, gente, se você observar um inseto, você consegue ver direitinho, ó, um corpo bem dividido. Olha a formiga para você ver como ela tem o corpo bem divididinho. Aquela cabecinha, aquele corpinho e é o abdômen que parece uma bundinha, um bumbum, né? A saúva, então, tem aquele bumbum bem em destaque. Então, o que eles possuem? As divisões protuberantes, ó, cabeça, tórax e abdômen, certo? Então, essas são as estruturas do corpo dos insetos, gente, características dos insetos. Aqui eu coloquei alguns exemplares de insetos para vocês, olha lá, as borboletas, os besouros, que tem demais besouro, muitos besouros, pode ver aqui, ó, várias espécies, mariposas, certo? Essa daqui também é uma mariposa, ó, por causa da característica aqui, né, a borboleta,
mosca, abelha, muriçoca, tudo bem? Então, todos estes aqui são insetos. Os insetos, na verdade, eles não prejudicam a nossa vida, todos eles, né? Existem insetos que são parasitas. Vocês já estudaram? O anófilis, o culex, que nós acabamos de estudar, o besouro barbeiro, que causam doenças, são transmissores, hospedeiros intermediários, certo? Lembra da crise dos gafanhotos aí? Se esses gafanhotos chegassem até aqui, iriam destruir todas as plantações. Moscas, elas também transmitem doenças, certo? Ah, na verdade, Lucas, não é o aranha, não. O animal mais fácil de identificar são os insetos. Eles estão bem em destaque. Cabeça, tórax, ó. Cabeça, tórax, abdômen. Ó, cabeça, tórax e abdômen, né? Ó, cabeça, tórax e abdômen. Você consegue ver direitinho onde estão presentes ali a cabeça, o tórax e o abdômen, certo? Tudo bem? Estes daí são alguns exemplos de insetos. Essa característica aqui só acontece nos artrópodes. O que é isso aqui que está acontecendo? É um processo chamado de muda ou equidise. O que é isso? É o seguinte, os insetos, eles precisam de uma estrutura para manter o corpo deles, uma estrutura, né? Para mantê-los não todo mole, para manter a estrutura do corpo. Mas nós já sabemos que esqueleto com vértebra somente os vertebrados possuem. Então, o que é essa estrutura? Essa estrutura aqui é chamada de exoesqueleto. Exoesqueleto, ó. Exoesqueleto. É um esqueleto externo que os artrópodes possuem. Porém, este esqueleto externo, ele permite, sim, formar a estrutura do corpo deles, só que ele não cresce. O exoesqueleto, ele tem um tamanho. Quando este animal está se desenvolvendo, o que acontece? Ele passa por um processo, na primavera é muito comum você ver isso, entre a primavera e o verão, ele passa por um processo chamado de muda, ou equidise, onde este animal rompe-se a parte ventral ou dorsal do inseto e o animalzinho sai. Olha aqui, ó. Este gafanhoto está saindo do seu exoesqueleto. E esse exoesqueleto, ele fica preso no lugar onde ele fez a muda. Deixa eu concluir, você já pergunta, 1 minuto. Ó, ele fica presinho aqui, ó, e ele fez a muda, ele trocou. Para que ele troca, pessoal? Para ele crescer. Geralmente para se reproduzir também. Aí, quando ele faz essa troca, que dura assim 1 a 2 dias, quando ele acaba de fazer a troca e faz a reprodução, alguns deles, começa de novo a endurecer o seu corpo, formar um exoesqueleto e ele vai fazer a próxima muda só quando ele for crescer novamente. Quem falou que não pode falar? Pro, você falou isso no passado. Ah, eu falei da muda? Você falou do exoesqueleto, a gente até levou foto pra escola. Sim. Que legal. Eu não lembro disso. Você falou... Aí até o Otávio comentou que ele viu uma barata. Lembra? Mas eu falei nessa aula, não, eu entendi o ano passado, essa aula agora. Ano passado. Mas foi ano passado. O Otávio até comentou, eu achei esses dias uma barata sem o exoesqueleto lá em casa. Pode acontecer, às vezes eu entro num assunto e acabo fazendo algum comentário sobre, né? Que bom. Olha lá, gente, eu queria mostrar para vocês. Olha que a barata sem exoesqueleto, ó, ela fica branca, tá vendo? Tem gente que encontra esse inseto aqui, ó, que a mulherada adora, ó, fazendo a troca. Olha ela simplesmente trocou, ela fica branquinha, aí ela cresce e depois ela volta de novo a criar aquela cor acastanhada, essa cor aqui. Certo, gente? Tudo bem? Alguma dúvida sobre o exoesqueleto e essas mudanças? Então, esse processo é chamado de muda ou equidise. Eu sempre lembro de um processo que, quando eu estava me formando na faculdade, eles pediram para que nós montássemos um insetário. Então, nós saíamos para buscar insetos nos parques, etc, né? Aí eu vi uma cigarra, e eu fui toda... Porque é muito difícil pegar uma cigarra, né? Aí eu vi a cigarra, quando eu peguei, eu fiz aquela
aquela redezinha que você sai para caçar borboleta, eu fiz aquilo. Quando bati na cigarra, ela não se mexeu. Ela fica igualzinho, gente. Ela tinha rompido a região ventral e eu guardei esse exoesqueleto por muitos anos. Ele é feito de quitina. Então, era um exoesqueleto. Você só pega a casquinha dela tá cortadinha, né? Tá rompida e a cigarra já tinha feito esse processo dessa muda ou equidise, certo? Eu sei, Sara, aprovou essa aula de laboratório, que teve essa explicação, né? O exoesqueleto, ele fica lá, Lucas, ele fica ali exposto, ele não se dissolve, ele fica ali, tá bom? E acontece essa troca de exoesqueleto. Oi? E algum inseto pode comer o exoesqueleto ou não? Não, porque ele é uma casquinha, ele é vazia. Eu acho que aquilo ali vai acabar caindo, dissolvendo, porque pensa que é uma parte do corpo, uma parte morta. Aquilo deve de novo se dissolver, se tornar matéria inorgânica, voltar para o solo, como tudo que acontece quando morre, certo? Pessoal, como é a respiração destes animais? A respiração é o seguinte, eles possuem várias traqueias, vários tubinhos. Então, vocês já viram, platelminte não tem respiração, nematóide não tem. Tudo por célula, troca gasosa na própria célula. Anelídeo já possui vasos sanguíneos bombeando, já possui hemoglobina, já possui lá a capacidade respiratória pela pele. Os artrópodes, eles possuem estrutura chamada de traqueia, respiração traqueal, por onde entram vários tubinhos e realizam ali as trocas gasosas por traqueias, certo? A diferença é que nos aracnídeos, além da traqueia, é chamada de filotraqueal. É uma estrutura um pouquinho mais composta, mas realiza as mesmas trocas dentro desses tubinhos ou dessas traqueias. O sistema digestório é completo, boca e ânus, né? Já possui, gente, eles já possuem um sistema, um gânglio nervoso que já dá sensações. Então, por exemplo, o professor do laboratório mesmo falou, se você não tem inseto na sua casa, apague a luz. Né? Então, eles são atraídos pela luz, outros se escondem com a luz, eles conseguem sentir quando tem alguém se aproximando, eles fogem, eles já possuem uma capacidade nervosa, uma relação sensorial muito melhor. Eles já possuem esse gânglio nervoso, essa capacidade de absorção de sinais externos, certo? Já possui também local de excreção, nefrídeos. O que é isso? São rins. Eles já possuem os rins com nefrídeos, os nossos são néfrons mais complexos, né? E estes nefrídeos filtram a urina deles e eliminam a toxina. Então, eles também já eliminam toxinas pelo corpo, certo? Eles já possuem também sistema excretor. Já é um animal completo, sistema digestório, circulatório, respiratório, sensorial, reprodutor. A reprodução dos insetos é uma reprodução sexuada interna, sexuada interna, certo? Bom, espera que eu pensei que eu tinha aberto aqui metamorfose, mas vou pegar para vocês aqui um minutinho. Então, gente, vocês já conseguiram perceber que eles já são bem mais complexos que os vermes que nós estávamos estudando, certo? Bom, o que é metamorfose e o que é ciclo? Vou pegar dois ciclos aqui para vocês, só um minutinho. Este ciclo e este ciclo. Ó, estes animais, estes artrópodes, eles passam por um processo que é chamado de desenvolvimento. Todas as vezes que eu falar para vocês que este artrópode ele tem um desenvolvimento direto, eu quero dizer o seguinte, que ele não passa por metamorfose. Deixa eu ver se eu tenho da traça. Tenho aqui, ó. Eles não passam por metamorfose. É o caso da traça de livro. Ó, este artrópode, como acontece com ele? Olha lá, vocês já devem ter visto esse ovinho preso aí no guarda-roupa de vocês, ou no meio dos livros. Essa tracinha aqui, ó, você pode ver a traça saindo. A minha mãe chama de traça. Dá traça de muito livro. nojo, ele fica andando. Ele fica andando, isso mesmo, é uma traça de livro. Professora, eu acho gente, sempre que eu vejo um negocinho desse, eu mato. Ele fica andando pelas coisas. A gente mata mesmo, porque ele come fibra de roupa, ele gosta de comer, sabe
A bolsa, hoje a gente usa couro ecológico, eles comem toda a bolsa, ela fica toda falhada, eles comem livro, eles comem lã, eles fazem buraco em roupa de lã. Então, por exemplo, no closet, que fica tudo abertinho, se você deixar a traça de livro, ela come. Ela come, nossa, tanta bolsa minha que eles comeram, foram corroendo, pegando um pedacinho da bolsa nova. Eles gostam de comer essas estruturas. Então, a traça de livro, ela passa por desenvolvimento direto. O que é isso? Olha lá, o ovinho, a traça já nasce semelhante à sua mãe, o seu genitor. Fecundação interna, todas as vezes, presta atenção, gente, que isso é importante. Todas as vezes que eu falar que o desenvolvimento é direto, é quando não sofre metamorfose. Já nasce com as características do seu genitor. Olha lá, ela já nasceu uma tracinha com a cara da mãe dela. Então, isso daí é chamado de desenvolvimento direto, certo? Pois é, Dani, ela come de tudo. Agora, quando nós falamos de desenvolvimento indireto, nós estamos falando de um processo de metamorfose. Então, a barata, por exemplo, ela passa por um processo de metamorfose. Então, como ela é classificada? Vou até escrever aqui para vocês, ó, como ela é classificada. Ela passa pelo desenvolvimento indireto, toda vez que eu falar indireto, porque ela sofre metamorfose, certo? Mas a metamorfose, por exemplo, da barata, é uma metamorfose incompleta. Ela não passa por todas as fases de metamorfose. Mas quando eu falar, ó, desenvolvimento indireto, você já sabe que tem metamorfose. Pronto, mas o desenvolvimento indireto com metamorfose completa ou incompleta? Essa é incompleta. Por quê? Quando a barata libera o seu ovinho, nasce uma baratinha. Dê uma olhada. Ela parece a mãe dela, porém está faltando estruturas no seu corpo, que ela só vai adquirir na época de reprodução. Que estrutura que falta, por exemplo, no corpo da barata? As asas. A barata pequena não nasce com asas. Que bom, né? Porque senão as baratas todas voariam ou morreriam. Então, olha lá, pessoal. A baratinha pequena, até a sua fase de reprodução, elas nascem sem asas. Quando elas estão na fase de reprodução, elas se completam todo o seu ciclo. Elas ganham as asas para poder voar e se reproduzir. Então, as asas só surgem na época de reprodução e não caem. A barata, por exemplo, ela tem a asa na época de reprodução e nunca mais desaparece. Agora, as formigas, por exemplo. A formiga só ganha asa na época de reprodução e depois que ela reproduz, as asas caem, que é o caso do siriri. Aleluia, sei lá como vocês chamam. Então, por exemplo, cupim e formiga não tem asa. É um desenvolvimento indireto, por metamorfose incompleta. Na época de reprodução, ganha as asas, ficam lá na luz, enchendo o saco, nas lâmpadas, ganham as asas, se reproduzem, e a asa cai e acaba esse processo. E depois ganham as asas de novo. Então, uma metamorfose incompleta. Quem ia perguntar, pode perguntar. Ô, Bro, eu só ia falar um negócio que, tipo, uma amiga da minha mãe, ela foi jogar eu esqueci o nome do spray, aquele negócio que a gente põe em calçado, em bota, às vezes, sabe? Aí ela ia jogar na barata e a barata voou na cara dela. Então, elas são muito rápidas, é isso mesmo. Elas são muito... Elas têm uns espículas no abdômen que quando ela sente você chegando, aquela espícula se movimenta, ela sabe que tem alguém atrás dela. E ela se movimenta, ela age, ela corre, ela voa, ela dá o seu jeito. Então, olha lá, pessoal, termos importantes de você para conhecer. Desenvolvimento indireto, metamorfose incompleta. Quando a metamorfose incompleta é chamada de que é metade, hemimetábolo, metade da metamorfose. Então, eles são hemimetábolos. E o desenvolvimento da traça? Que a traça ela não tem esse desenvolvimento. Elas são, só um minutinho aqui que eu vou apagar, elas são ametábolos, certo? Cadê a anotação aqui? Por que ametábolos? Todas as vezes que vem um A antes de uma afirmação, quer dizer? Hã? Não Que não. Em alguma coisa. Isso, que não tem. Então, elas são ametábolos. Não possui metamorfose, a traça de livro. Quando nós falamos da barata, elas são hemimetábolas, certo? São hemimetábolas ou hemimetábolos, porque passam pela metade da metamorfose. Tudo bem até aqui?
Certinho? Podemos ir para o próximo? O Gabriel falou que ele fez uma criação de siria, ele viu as asas caindo, mas todos morrem, eu parei a criação. O Gabriel, é difícil criar, mas eu vou te falar, o que você viu saindo do siri é o exoesqueleto, porque eles não têm asas não, viu? É o que nós vamos ver nos crustáceos. O que você viu saindo foi o exoesqueleto dele, que ele troca para ele poder se reproduzir, tá bom? E aí, nós vamos para os que possuem metamorfose completa. Se é completa, tem desenvolvimento indireto ainda. Então, vamos lá. Ó, deixa eu apagar aqui, metamorfose incompleta e hemimetábulo. Então, olha aqui. O que que acontece aqui? Acontece o desenvolvimento indireto. Por que, Pro, que é indireto? Porque ele passa por metamorfose. Um desenvolvimento indireto. Só, gente, que a borboleta, ela passa por ovo, depois ela se torna uma larva, depois ela se torna um casulo ou pupa, e depois ela se torna adulto. Olha quantas fases de metamorfose. Ela passa por todas as fases de metamorfose. Por isso, nós dizemos que ela possui desenvolvimento indireto com metamorfose completa, ou seja, passa por todas as fases, certo? Ela tem a metamorfose completa. Quando nós falamos de metamorfose completa, nós classificamos estes seres como holometábolos, quer dizer, metamorfose completa, holometábolos. Então, quando passa por tudo, ela tem um desenvolvimento indireto, não nasceu idêntico ao seu genitor e passou por todas as fases, por isso que é metamorfose completa, certo? Aleluia! Ah, tá, Gabriel, que susto! Eu nunca vi alguém criar siri, você criou aleluia, mas elas morrem mesmo. Vocês vão reparar que a maioria dos artrópodes, depois da reprodução, eles morrem. Tanto que a aranha, geralmente a aranha come o macho depois da reprodução, ou ela dá o macho de alimento para os filhotes, ou a própria fêmea se sacrifica para os filhotes se alimentar dela. Então, assim, muitos insetos depois da reprodução, muitos artrópodes, eles morrem na época da reprodução, certo? Tudo bem? Então, hoje nós conseguimos ver, olha quanta coisa, por isso que eu vou pedir de novo para vocês lerem e grifarem os anelídeos e os artrópodes, até onde nós chegamos. Insetos, classe dos insetos, partes do corpo dos insetos e metamorfose, tá bom? Isso é importante. Depois, quando eu conseguir concluir artrópode, nós vamos fazer alguns exercícios complementares, vocês vão fazendo em sala, eu vou fazendo a correção e assim por diante. Mas não sei qual vai ser aí o tempo. Então, nós conseguimos ver que eles possuem exoesqueleto. O exoesqueleto não permite que o animal, o quê, gente? O que ele não permite que o animal faça? Cresça e reproduza. Cresça e muitas vezes reproduza. Aí ele elimina esse exoesqueleto. Eliminando esse exoesqueleto, ele cresce, alguns se reproduzem e depois forma de novo o exoesqueleto, chamado esse processo de muda. Certo? Os insetos possuem as partes certinhas, cabeça, tórax e abdômen, eles possuem os olhos com omatídeos, 2 pares de asas, se reproduzem por fecundação interna e existem as metamorfoses. Então, quando eu falo que o inseto passa por desenvolvimento indireto, eu quero dizer o quê? Indireto. Quando eu falo que o inseto passa por desenvolvimento, olha o nome, indireto, eu quero falar o quê? Que o inseto nasceu com algumas características do seu genitor. Diferente do genitor da fase adulta. Isso, ele tem que passar por metamorfose. Essa metamorfose pode ser completa, como essa metamorfose pode ser incompleta. Quando ela é completa, ela é chamada de holometábola. Ela passa por todas as fases. Quando é incompleta, hemimetábolo. E quando o desenvolvimento é direto, já nasce parecido com seu genitor, já tem todas as estruturas, não tem metamorfose. Por isso que é ametábolo, sem ou não metamorfose. Certinho? Pessoal, vou colocar aqui no chat para vocês os exercícios, a lição aqui.
Só um minutinho. Aqui. Então, são os exercícios da página 142. Anotem. Exercícios, página 142. Certinho, gente? Tudo bem? Então, até a próxima aula. Leiam, por favor, tudo que nós vimos em sala. É conteúdo dissimulado. É um conteúdo que, se vocês não prestarem atenção, confunde. É importante que vocês foquem no conteúdo, tá bom? Beijos. Tchau, Até a Pro. próxima aula. Tchau, 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 gente. Pro. Tchau, tchau.